Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é o dia a dia de uma analista de testes, tá? A gente vai usar aqui um sistema como exemplo. Eu vou usar o site da Americanas, tá? Eu tenho acesso a ele apenas no ambiente de produção. Já gravei um vídeo falando sobre ambientes aqui no canal. Então, vai ficar um pouco limitado, né? Eu não estou no projeto da Americanas, então não consigo acessar de fato o sistema em outros ambientes. E a gente vai utilizar a técnica do BDD para poder escrever esses cenários de testes, tá bom? E falando um pouquinho sobre o BDD, é uma técnica, né, que utiliza um conceito que prioriza o compartilhamento pela equipe, tá, de desenvolvimento, que é o PO, todos da equipe, né? E por que ele facilita esse compartilhamento, né? Da explicação da funcionalidade, porque é uma forma muito simples de escrever, né, padronizado essas funcionalidades, tá? Vocês vão entender melhor agora na prática. Aqui eu estou com Excel. Quando você vai trabalhar em um projeto, existem projetos que têm ferramentas próprias para você escrever esses cenários de testes, mas aqui a gente vai usar o Excel mesmo, tá? Alguns projetos usam o Excel. E aí tem uma forma organizada de fazer isso, tá? Eu tenho um sistema para testar, eu não vou sair apenas testando ele, sem escrever nada, sem preparar nada. Eu preciso escrever os cenários. Esses cenários, como eles surgem, né? De acordo com que o PO, ele pede, né? Ali ele escreve as histórias das funcionalidades que ele deseja, né? Tudo ali separadinho. A partir disso, nasce os cenários de testes, tá? Sabendo ali o que o PO deseja, eu escrevo cenários de testes para atender aquele requisito, tá bom? É, Aqui eu tenho o cenário, eu vou usar um código para poder organizar tudo isso, é uma boa prática isso, tá? Então, o 001 eu vou fazer o cenário login. Depois eu vou testar uma outra funcionalidade, eu vou colocar o número 002, né, para ter uma sequência aí, que vai ser a funcionalidade carrinho, tá bom? É, Aí cada funcionalidade ela gera vários casos de testes, né? Aqui eu tenho a funcionalidade login que gerou para mim 2 casos de testes. Vai da criatividade, pode gerar muito mais. Coloquei 2 aqui. Então eu segui o código da nomenclatura para poder facilitar a organização, né? CT, abreviação de caso de teste, 001.001. E aí no segundo caso de testes, 001.002. E assim sucessivamente, tá bom? Isso é uma forma de organizar. Eu bato o olho, eu sei quantos casos de testes eu tenho para tal funcionalidade, quantas funcionalidades eu tenho para o sistema, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 casos de testes, login com e-mail inválido e login com e-mail válido, tá? E a partir disso, né, cada caso de testes, ele vai gerar aqui, olha, uma célula que eu vou escrever o passo a passo para realizar esse teste, né? Agora você, né, deve estar pensando, mas por que que eu tenho que escrever passo a passo de uma coisa tão óbvia? Por que eu já não saio testando, né? Se é login com e-mail inválido, ok, login com e-mail inválido. Mas por que, gente? Aqui eu estou testando um cenário simples, né? Mas em um projeto do dia a dia mesmo, em uma empresa, é mais complexo. A gente não sai testando coisas. A gente testa também coisas simples assim, mas faz parte do nosso dia a dia testar funcionalidades com regras de negócios mais complexas. Então tem que ter um passo a passo, porque aí entra, né, o que o BDD, a importância, né, de utilizar o BDD, escrever dessa forma. Desenvolvedor, PO, analista de testes, todo mundo vai compreender como é para de fato a funcionalidade funcionar, né? Digamos assim. Então, não corre um risco de má interpretação, por exemplo, tá bom? E aí, como se escreve um BDD, tá? O BDD ele é muito simples de escrever, ele foi feito para ser simples, tá? É utilizado 3 comandos principais: dado, quando e então. Dado, eu coloco onde eu devo estar, né? Aqui nesse cenário que eu estou usando como exemplo, eu tenho que estar na tela de login. Então, dado que eu esteja na tela de login. Quando são as ações, tá? Pode ter várias ações. Aqui eu coloquei uma ação. Quando eu preencho o campo e-mail. E aí, eu posso continuar pondo mais ações. Para colocar mais ações, eu não escrevo quando aqui de novo, tá? Eu escrevo um e, porque é a continuação do comando anterior.
quando eu preencher o campo e-mail e o campo usuário, né? Eu poderia colocar também apertar o botão entrar. Então, esse comando então, ele é o resultado esperado, tá? Então, deve exibir uma mensagem de erro. Então, deve entrar na tela inicial do sistema, aquela tela home, né? Se o login foi feito, apertei no botão entrar, coloquei usuário e senha correto. Então, devo acessar o sistema, a tela home, tá? Então, estes são os comandos principais. Agora a gente vai partir para a prática, tá bom? Aqui eu já deixei um cenário escrito, que é esse cenário de login, é um cenário de teste negativo, né? Quando eu preencher o usuário com e-mail sem arroba, então o sistema deve exibir uma mensagem de erro. Né? Deixei sem nada escrito aqui, mas você colocaria a mensagem que deve exibir, né? Para ficar bem alinhado ali no seu projeto. Por que que esse aqui é um teste negativo? Porque eu estou esperando que exiba um erro de verdade, tá? Eu quero mesmo que não dê certo, não é para entrar nesse cenário. Por isso a gente chama de teste negativo. Teste positivo seria, eu coloquei, para acessar a tela home. Teste negativo, aparece uma mensagem de erro para mim, que eu espero mesmo, é para aparecer, e eu não consigo acessar a tela. Surgindo essa mensagem de erro, o que que acontece? Status passou, né? O teste passou, ok? Então, olha, aqui na prática para vocês, eu tô aqui nessa tela inicial, eu coloquei um e-mail aqui sem arroba, né? A senha, continuar. E aí ele me surge a mensagem, inclua um arroba no endereço de e-mail, porque está faltando, né? Então, esse cenário passou, ele apresentou a mensagem de erro, maravilha. Para os status, eu tenho 3 tipos de status, tá, pessoal? Os status mais utilizados, que é o passou, o falhou e o bloqueado, tá? Passou quando o cenário, ok, passou no teste. Falhou quando não dá certo, né? Era um resultado esperado e não aconteceu, tá? E bloqueado é quando um cenário depende de outro, tá? Para testar. Então, a gente coloca esse status bloqueado. Quer dizer o quê? Isso é bem assim para sinalizar para o projeto. Olha, eu não testei esse cenário aqui porque ele não está pronto ou porque ele depende que tal cenário esteja funcionando. Acontece isso, né? Tem cenários que ele é um fluxo, sabe? Então, acontece esse tipo de coisa, tá? Então, esses são os 3 principais status. Então, seguindo aqui no exemplo, tá? Eu vou continuar esse caso de testes e vou fazer da funcionalidade abaixo para a gente sentir como que é no dia a dia, tá? Então, dado que eu esteja ok, né? Vou fazer agora aqui. Login válido com e-mail e senha. Bem tranquilo esse, né? Dado que eu esteja na tela de login, quando eu preencher usuário, e aí eu vou colocar assim, ó, usuário corretamente e campo senha corretamente e preencher. Então, o sistema, aí eu vou colocar o sistema deve acessar a tela inicial, ok? E aí eu vou realizar esse teste, tá? Num outro momento, por enquanto a gente vai ficar focando aqui em escrever cenários. E vou colocar aqui se ele passou ou se ele falhou, ok? No dia a dia de um analista de testes, ele separa um momento para escrever os seus cenários, tá? E um outro momento para ele ler os cenários que ele separou e ir ali testando, tá? Depois a gente vai falar disso na prática, como que é realizado esses testes, e aí vocês vão ficar sabendo que a gente tem que criar evidências de testes e também um controle de bugs, ok? Aqui na funcionalidade 2, carrinho, eu vou fazer aqui, vou copiar daqui de cima e vou fazer isso agora. Aqui a nomenclatura vai ser CT002, né, que é o cenário 2.001, que é o primeiro caso de testes do cenário 2. Aqui eu vou colocar produto no carrinho. E como seria a escrita desse cenário? Dado que eu esteja na tela home, que é aquela tela inicial, quando eu colocar
um produto no carrinho. Então, este produto deve ser adicionado e somar com os outros produtos que eu for adicionando, tá? Criei aí da minha cabeça esse cenário, tá bom? O que que eu imagino aqui? Que eu vou acessar, ambiente de produção, né, não é como a gente espera, né, se estivesse num projeto de fato. Mas aqui é simples, tá? Por isso que eu escolhi esse tipo de site para testar. É um site que todo mundo usa, todo mundo faz compra. Mas aqui o que eu imaginei, o que eu quis testar. Quando eu coloco lá, um ventilador no carrinho, depois eu coloco um controle remoto. Aí quando eu vou acessar o carrinho de fato, tá esses dois produtos lá, ele tá adicionando. Então é isso, tá? Mas enfim, gente, eu escolhi um site bem simples, tá? Porque um site mais complexo, ele exige que a gente, né, lesse as histórias, como o PO quer, como ele espera que aquela funcionalidade, né, funcione de fato. E aqui não, aqui eu consigo deduzir e criar os cenários para vocês para mostrar o exemplo, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje foi isso. Aqui na prática, como elaborar os cenários de testes. Espero que tenha gostado. Dê um like se você gostou, compartilha para ajudar outras pessoas. Até mais.